Olá pessoal, meu nome é Cícero Ribeiro e hoje eu estou aqui para prestar uma singela homenagem ao Dia dos Pais. E para fazer isso eu vou lançar mão de um personagem bastante conhecido da mitologia grega, que é o Odisseu. Odisseu é um personagem que ganha um papel relevante na Ilíada, que conta a Guerra de Troia, os 10 anos da Guerra de Troia. E nós temos também o Odisseu sendo o personagem principal da Odisseia. E ele retorna, a Odisseia conta o período em que ele retorna para a sua ilha, a sua terra de Ítaca. Então Odisseu fica fora todo esse período de aproximadamente 20 anos, que narra 10 anos da Guerra de Troia e 10 anos do retorno dele para a sua terra, para Ítaca. Mas nossa história ela vai começar antes da Guerra de Troia. Odisseu havia se casado com uma mulher chamada Penélope. Penélope havia tido um filho chamado Telêmaco. Então Odisseu ele não queria ir para a guerra. A guerra começa, os preparativos, melhor dizendo, para a guerra começam e ele não queria definitivamente ir para a guerra. E ele olha para aquela situação, olha, eu não vou para a guerra, não quero ir para a guerra, e ele chega a ponto de se fingir de louco para não ir para aquela guerra, para a Guerra de Troia. Só que os reis Menelau e Agamemnon enviam uma embaixada de nobres, semelhantes a Odisseu, de príncipes e reis, para que pudessem ali convencê-lo a ir à Guerra de Troia. E Odisseu estava decidido a não ir, e muito inteligente. Odisseu ganha até o epíteto de Odisseu Multimetes, o que muitos recursos, muito inteligente. Ele então trama uma estratégia. Vou me fazer de louco. Então ele começa a arar a terra. Alguns dizem que ele arava a terra em zigue-zague, outros dizem que ele arava a terra e plantava sal. O importante é que ele faz algo que não era o correto. Ele faz algo querendo demonstrar para as pessoas que ele estava totalmente fora do seu juízo perfeito. E o seu objetivo era que as pessoas, entendendo isso, o julgassem inapto para ir para a guerra. Afinal de contas, ninguém quer uma pessoa desequilibrada ao seu lado num campo de batalhas, né? Só que havia um homem dentre esses nobres chamado Palamedes, e esse homem, ele muito inteligente, conhecendo a astúcia de Odisseu, ele pega o filho de Odisseu, que é Telêmaco, muito criança, e Odisseu, lavrando a terra com um animal e com um arado, ele pega essa criança e coloca justamente na frente do arado, do animal que ia passar com o arado. Odisseu persegue aquilo, para imediatamente para poupar a vida do seu filho. E dessa forma, eles então percebem e conseguem comprovar que Odisseu não estava louco, mas apenas tentava se desvencilhar de ir para a Guerra de Troia. E Odisseu é obrigado, então, a assumir o compromisso que ele havia feito anteriormente e foi para a Guerra de Troia. E aí a gente consegue identificar algumas coisas interessantes, né? Porque a mitologia grega ela nos ensina muitas coisas, ela nos mostra muitas coisas que hoje refletem na nossa existência na vida contemporânea. Por exemplo, Odisseu se faz de louco para ficar com sua família, com seu filhinho Telêmaco. E nós percebemos que muitas vezes nós vamos encontrar os pais, especialmente o pai, fazendo loucuras para ficar com seu filho ou com sua filha. Eu conheço, por exemplo, um amigo que era vendedor lá em Minas Gerais, e ele um dia, já era sexta-feira, 9 horas da noite, ele ia dormir num hotel que ficava mais ou menos 300 quilômetros da sua cidade, para que no outro dia pudesse ir para casa pela manhã. Quando ele chegou na porta do hotel, aproximadamente às 9 horas da noite, o telefone tocou, ele atendeu, era a esposa. E ele então explicou a situação, ela falou, não, dorme aí mesmo, que amanhã você vem descansado, sem problema e tal, já é 9 horas da noite, você vê, você vai chegar aqui mais ou menos 1 hora da manhã, e aquela situação toda foi resolvida. Só que antes de desligar o telefone, ela passou o telefone para a menininha. Ele tinha 2 filhinhas, um intervalo de mais ou menos 1 ano e meio entre elas, uma com 3 e pouco, outra com 2 mais ou menos, e as menininhas começaram a conversar e começaram, papai eu te amo, papai, daqui a pouco ele desligou o telefone, pegou o carro e foi embora. Chegou em casa, já era mais de meia-noite, quase 1 hora da manhã, entrou dentro do quarto das crianças, acordou as crianças e ficou brincando com as crianças até acabar pegando o sono juntamente com as crianças.
Mas o pai às vezes faz loucuras, né, para ficar com as crianças. E a mitologia grega já mostrava isso pra gente, né? O meu amigo vendedor, no caso, colocou a sua vida em risco para ficar com as suas filhas, né? Mas ocorre uma coisa interessante também. Quando o Odisseu poupa a vida do seu filho, ele cria um problema para si, porque ele teria que ir para a guerra de Troia. Mas ele poupa o seu filho. Imagina interessante, se ele tivesse matado o filho, ele não ia para a guerra. Mas como ele poupa o filho, ele tem que ir para a guerra. E é assim que muitas vezes acontece na vida da gente, né? A gente quer dar um futuro para os nossos filhos. E para que isso aconteça, nós temos que ir para a guerra. Nós temos que acordar cedo e trabalhar todos os dias. Durante anos e anos, o Odisseu fez isso 20 anos. O Odisseu foi para uma guerra que durou 20 anos. Imagine quanto tempo, né, o seu pai, o meu pai, os nossos pais não estão nessa guerra diária lutando para que nós tenhamos um futuro. Que coisa fantástica, não é isso? E a mitologia grega já mostrava desde 2.800 anos atrás que os pais, para que os filhos tivessem um futuro, eles iriam para a guerra, né? E aí nós temos uma outra simbologia muito interessante, que é quando Odisseu deixa de fazer as coisas pelos seus próprios interesses. Porque o que acontece? Você poderia muito bem me dizer assim, olha, Odisseu não vai à guerra para defender o seu interesse. Ele não queria ir para a guerra, porque afinal de contas quem ia ficar lá numa situação insalubre, não é? Podendo vir a morrer a qualquer momento, era Odisseu. Então ele estava defendendo seus próprios interesses em não querer ir para a guerra. Isso é possível, claro que é. Mas e quando Odisseu fala assim, olha, eu não vou mais, eu vou para a guerra, não tem problema, eu não vou mais visar apenas só os meus interesses, eu vou visar o interesse também de outra pessoa. De quem? De Telêmaco. Odisseu para de agir pelos seus próprios interesses. O interesse dele era não ir à guerra, mas ele abandona esse interesse e ele vai agir a partir daquele momento por outros interesses. O interesse do seu filho. Olha que interessante. Para a mitologia grega, um pai, quando ele é pai, ele para de se comportar de maneira a beneficiar os seus próprios interesses e começa a agir de maneira a beneficiar o interesse do outro. De quem? Do seu filho. É difícil perceber isso? Não, não é difícil. Vou te contar só uns exemplozinhos. Quando alguém tem um filho, geralmente não compra mais o carro que quer, mas o carro que precisa para carregar o filho, carregar as coisas, ali o bercinho da criança, a cadeirinha, né? Carregar as coisas, ainda mais se for 2, 3 filhos. Aí é que muda tudo. Aí já não se tem o carro que quer, não vai ao restaurante que quer. Por quê? Porque precisa de um lugarzinho para a criança ficar, para a criança brincar. A criança gosta do lanche de determinado restaurante, não gosta mais de comer a comida que a gente gosta. E aí nós temos que levar a criança aonde ela quer ir. Por quê? Porque ela quer. E a alegria do pai é o quê? É ver a alegria da criança. Não é? A gente para de fazer as coisas pelos nossos próprios interesses. A gente não mora mais aonde a gente quer morar. Às vezes a gente quer morar num apartamento, vai morar numa casa para quê? Para que a criança tenha um lugar onde brincar. Ou às vezes ao contrário, vai morar num apartamento para que trazer mais segurança para a criança. Mas a gente sempre começa a agir não pelos nossos próprios interesses, mas pelo interesse dos filhos. E eu tenho certeza que nós percebemos isso de maneira muito fácil, observando os pais ainda na vida cotidiana, na vida de hoje, sem o menor problema. Mas a guerra de Troia começa, e Odisseu vai para a guerra, e fica 10 anos na guerra. Mas o interessante é que quando você lê Ilíada, você vai perceber que ela não fala de 10 anos de guerra. Ela fala que a guerra durou 10 anos, mas narra apenas pouco mais de 50 dias. Alguns teóricos afirmam que foram 51 dias. 51 dias de guerra, que é narrada na Ilíada. Mas a guerra de Troia dura 10 anos. Olha só que interessante. Quanta coisa não aconteceu na guerra de Troia que nós não tomamos conhecimento. Nós não sabemos. Mas aconteceu. A vida da gente também é assim, não é? Quanta coisa acontece na vida da gente, no dia a dia, da vida de um pai. Ele sai para trabalhar, o que ele acontece, as lutas que ele enfrenta, a dificuldade que ele supera, os problemas que ele tem que resolver. Mas o filho não toma conhecimento disso. Só conhece um pouquinho
De 10 anos, 51 dias. Quanto do esforço dos nossos pais nós tomamos conhecimento? É muito pouco. E aí que está um problema sério. Quando nós conhecemos pouco, nós reconhecemos pouco. É por isso que muitas vezes os pais não têm reconhecido os esforços que eles fazem. Tudo aquilo que eles fizeram por nós, nós às vezes não reconhecemos. E não tenha dúvida, meu amigo, o teu filho não vai reconhecer aquilo que você fez por ele. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe. Aquilo que chega ao conhecimento dele é muito pouco. Então, infelizmente, ele não vai ter todo o conhecimento e vai reconhecer pouco daquilo que você faz. Mas a vida é assim. A vida é assim. Foi assim quando nós reconhecemos o pouco que do muito que nossos pais fizeram, nós reconhecemos poucos. E com certeza os nossos filhos também reconhecerão pouco daquilo que nós fizemos por eles. Quando a guerra de Troia termina, Odisseu inicia os seus 10 anos de retorno para casa. 10 anos de guerra, 10 anos de viagem de retorno, e ele chega em casa, mas não chega de qualquer jeito. Quando ele chega lá, no seu palácio, ele encontra Penélope rodeada de aproximadamente 106 homens nobres que achavam que ele tinha morrido. Ele estava 20 anos ausente. Então, acabou a guerra de Troia, 10 anos, todo mundo retornou. Passado mais uns 5 anos, falaram, Odisseu está morto. E aí começou a existir uma pressão para que esses nobres casassem com Penélope e assumissem o trono de Odisseu. E não era sem motivo, afinal de contas, Ítaca era uma ilha muito próspera. E era tão próspera, mas tão próspera, que esses homens, 106 homens, estavam no palácio de Odisseu, todos os dias comendo banquete do bom e do melhor, há anos. E continuava tudo certo. Quer dizer, Odisseu tinha um reino muito próspero, muito rico. E Penélope ali lutando para não casar com eles, porque senão ela deixaria de ser a rainha e teria que se submeter a um outro rei. E ficaria uma situação complicada. E Odisseu chega e encontra essa situação, essa luta, esse problema sério. E o que ele faz? Ele não chega de repente. A deusa Atena o transforma no idoso, no velho frágil. E então ele vai até o palácio, é bem recebido no palácio, porque era uma tradição grega, e não só grega, mas os povos antigos receberem os viajantes muito bem. Eles então recebem esse homem, Odisseu, transfigurado pela deusa Atena num velho. Ele então começa a conversar com aquelas pessoas e ninguém o reconhece. Nem mesmo o seu filho, nem mesmo a sua esposa. E olha que interessante. Vai chegar um tempo, vai chegar um dia que seu filho vai olhar para você e vai achar que você é um velho. Que você é um idoso, mesmo você não sendo. Olha que coisa interessante. O que a mitologia grega mostra pra gente? Como os nossos filhos irão nos ver em muito pouco tempo. Mesmo antes dos nossos cabelos ficarem totalmente brancos. Eles vão achar que nós somos velhos. Nós somos ultrapassados. Que nós não podemos fazer muita coisa e sequer podemos nos manter atualizados com a evolução da tecnologia. Nesse último caso, eu sou obrigado a concordar, porque realmente essa meninada sabe muito mais do que a gente quando o assunto é tecnologia, né? Mas Odisseu, ele adota uma estratégia bem interessante. Ele se revela para o seu filho. Ele vai mostrar para o filho dele que ele, aquele idoso, na verdade, é Odisseu, o seu pai, e que ele está transfigurado pela deusa Atena. A única pessoa em toda a ilha de Ítaca que Odisseu se dá a conhecer é para o seu filho Telêmaco. Olha que coisa fantástica. Se dá a conhecer ao seu filho é o dever de todo pai. Nos ensina, então, a mitologia grega, não é? Porque o filho precisa conhecer o seu pai. Quem é meu pai? O que meu pai é capaz de fazer? Quais são os valores do meu pai? O que para ele é importante e para ele não é importante? E aí nós vamos perceber que Odisseu apresenta 4 aspectos muito significativos da sua personalidade. O primeiro aspecto diz respeito ao seu epíteto, o Odisseu Multimetes. Em algumas traduções, Odisseu engenhoso. Aquele homem capaz, né, de olhar uma situação não como um guerreiro comum, mas como um estratego.
né, como aquele guerreiro que trata das estratégias da batalha. E para se tratar de estratégia da batalha, você tem que ser capaz de olhar para uma situação extremamente desvantajosa e encontrar saídas nessa situação. E era o que o estratego tinha que fazer. O estratego olhava para o teatro da guerra, para os exércitos do adversário dele e elaborava estratégias para que pudesse sair vitorioso. Tanto que Odisseu, como forma de conseguir vitória, ele cria o estratagema mais famoso da história da literatura universal, que é o cavalo de Troia. E esse estratagema consegue dar a vitória aos gregos em cima dos troianos. Isso mostra a capacidade de superar obstáculos. E não tenha dúvidas, uma das suas funções vai ser ajudar o seu filho a superar obstáculos, a enfrentar situações difíceis e encontrar saídas para elas, porque muitas vezes a experiência ela nos ajuda nisso. E aí nós temos que procurar não ser como foi o Rei Lear de Shakespeare, né? O Rei Lear, uma peça de Shakespeare, houve em determinado momento uma frase dita por um bobo da corte, que diz uma frase terrível: pobre Rei Lear, envelheceu antes de ficar sábio. O envelhecer antes de ficar sábio talvez é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com um pai. O pai tem que envelhecer à medida que fica sábio, ou ficar sábio à medida que envelhece. O importante é que a sabedoria, esse efeito colateral extraordinário que a idade dá às pessoas, ele possa nos acompanhar à medida que nós vamos envelhecendo. Né? E aí nós vamos oferecer para os nossos filhos as soluções, as opções, os recursos que a experiência ela nos garante. Mas Odisseu também oferece um outro lado seu, que é o lado guerreiro, porque Odisseu elabora uma estratégia para enfrentar aqueles 106 homens. Mas ele também pega na espada, pega no arco, pega na lança e cai na batalha junto com o seu filho. E aí nós também temos que mostrar para os nossos filhos que nós não somos apenas aqueles que falam o que deve ser feito, mas nós também fazemos o que deve ser feito. Né? Tem muita gente que é boa de conselho, mas é péssimo de execução. E um bom pai, ele é bom de conselho, mas também é bom de execução. Ele fala para o filho fazer alguma coisa que ele também faz. Não é somente faça aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Isso é muito triste. Isso não é ser pai. Ser pai, me perdoe por favor, é liderar pelo exemplo. Olha meu filho, eu sei o que deve ser feito e eu faço. Isso é fantástico. Olha que riqueza que a mitologia grega nos ensina como deve ser um bom pai. É muito interessante, né? Mas existe um outro aspecto também que Odisseu passa para o seu filho. A guerra, ela entre Odisseu, seu filho, e aqueles 106 pretendentes, ela começa de maneira extraordinária. Odisseu começa a destruir todos eles, a matar todos eles, e Homero dá o nome desse trecho da Odisseia de A Matança dos Pretendentes. Isso para nós hoje, na sociedade que nós vivemos, nós podemos achar isso horroroso, mas na sociedade belicosa que era a sociedade grega, isso seria talvez um jogo de futebol ou alguma coisa parecida. Era algo extremamente normal. Nós estamos falando de uma sociedade guerreira, não é? E não de uma sociedade como é a nossa nos dias de hoje. Não é? Então, para eles, isso era muito normal. E Odisseu e o seu filho então começam a travar aquela batalha, e essa batalha extrapola os limites do palácio e vai pelas ruas afora, e Odisseu mata um, mata outro, e aquela guerra, espada, lança, e em um determinado momento a deusa Atena olha aquela situação e ela percebe que aquilo está saindo do controle, e ela surge imponente, próxima a Odisseu, com toda paramentada como uma guerreira, e ela ordena que Odisseu pare com tudo aquilo. No princípio, Odisseu tenta reagir, mas Zeus manda um raio lá do Olimpo, esse raio cai aos pés da deusa, e Odisseu percebe então que Atena estava ali, não apenas como Atena, mas como todo o Olimpo estivesse, seria como se todo o Olimpo estivesse ali dando uma ordem para ele. Ele então para imediatamente.
E aí nós percebemos algo interessantíssimo que um pai deve passar para o seu filho, que é o respeito ao sagrado. Não estou falando de religião, mas ao sagrado, de uma maneira bem ampla. Não é? Você tem a sua religião, eu tenho a minha, não importa. O que importa é que nós passemos esses valores para os nossos filhos. Nós ensinemos aos nossos filhos o respeito ao sagrado. Eu sei que é complicado falarmos isso nos dias de hoje, afinal de contas vivemos um período em que igrejas são invadidas, são vandalizadas, são queimadas e ninguém fala nada, está tudo muito certo, é tudo muito moderno, é tudo muito bonito, mas talvez até seja por isso que a mitologia grega, sábia como é, mostrou que quem deve ensinar o respeito ao sagrado são os pais. Né? Não é escola, não é faculdade, não é governo, não são os pais. Os pais é que passam o respeito ao sagrado para os seus filhos. Mas existe ainda um outro ponto que Odisseu passa para o seu filho Telêmaco e que todo pai deveria passar para o seu filho. Odisseu era um rei. E com certeza Telêmaco seria rei no lugar de Odisseu. E quando Odisseu para diante da deusa e para de matar aqueles homens e aceita a proposta de paz da deusa, ele estava mostrando o seguinte: meu filho, olha, eu sou rei, mas eu tenho limites. Eu não posso tudo. Eu posso muita coisa como rei, mas eu não posso tudo que eu quero. Né? E claro, nós não somos reis, os nossos filhos não serão reis, mas quando nós olhamos para essa figura do rei, nós imaginamos que nós, em alguma medida, somos sim soberanos da nossa vontade. Nós podemos sair daqui agora, você pode sair agora de onde você está e fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Né? Você pode tomar tudo que você quiser, você pode pedir demissão do seu emprego, você pode também arcar com as consequências disso, obviamente, mas nós podemos fazer o que quiser. Mas quando nós mostramos para os nossos filhos que existem limites e que esses limites devem ser respeitados, nós estamos então passando para eles um ensinamento maravilhoso, um ensinamento valioso que vai garantir a eles condição de viver numa sociedade em que as pessoas se respeitam mutuamente. E aí nós percebemos que Odisseu fecha o ciclo daquilo que seria, para a mitologia grega, um pai. Nós percebemos que não é fácil ser pai. Não é verdade? É muito complicado. É muito difícil. E a gente sabe disso. Não é? É por isso que neste dia eu estou aqui prestando a minha singela homenagem ao Dia dos Pais. Portanto, meu amigo, receba o meu carinhoso abraço e receba o meu feliz Dia dos Pais. Até a próxima.